Uma família brasileira revolucionou o mundo esportivo. Os Gracies mudaram alguns conceitos do jiu-jitsu japonês, criaram técnicas mais sofisticadas e inventaram o UFC, o maior evento de artes marciais do mundo. Para o mundo das lutas, Gracie é mais que um sobrenome. Com os Gracies, o Brasil conheceu o jiu-jitsu. O mundo conheceu os lutadores brasileiros de artes marciais mistas. O primeiro a divulgar a modalidade foi o irmão mais velho, Carlos Gracie. Em 1925, montou a Academia Gracie de Jiu-Jitsu, no Rio de Janeiro. Ganhou notoriedade nacional e ficou conhecido até mesmo do outro lado do planeta. E eles desafiavam pessoas ou atletas de outras artes marciais aqui no Brasil para provar que o jiu-jitsu era a arte mais eficaz que existia. Anos mais tarde, o irmão de Carlos, Hélio Gracie, tratava de formar mais discípulos, entre eles os filhos Royce e Rickson, os primeiros da família a conseguirem status de grandes gladiadores nas arenas dos Estados Unidos e do Japão. Só que na época era só entre ringues, né, entre outras artes marciais, todo mundo falava que era uma luta brutal, que era vale tudo, não tinha muita regra, e não tinha peso, não tinha tempo. Apelidado de vale tudo, a modalidade era adorada entre os lutadores e marginalizada aos olhos da sociedade. Para 10 anos atrás, você ia na casa da tua sogra, falava que a lutadora se lá chutado, né? Preconceito à parte, o brasileiro Rorion Gracie, filho de Hélio Gracie, decidiu montar um evento para provar a superioridade do jiu-jitsu praticado no Brasil como arte marcial. Em 1993, surgia oficialmente o campeonato UFC, Ultimate Fighting Championship, chamado de Campeonato de Vale Tudo, com pouquíssimas regras. Porque na época era Kung Fu, Karatê, que era a arte mais eficaz, e ele começou a tomar nome na área de Califórnia, porque começou a desafiar gente que era de nome, né? Bruce Lee, e Chuck Norris, né? E Mike Tyson na época também. O UFC foi parar na televisão. Tava aí a receita de divulgação que Rorion precisava para tornar o jiu-jitsu brasileiro conhecido por todos. Um show que podiam convidar várias pessoas de top da arte marcial para lutar um contra o outro. Então era o boxe contra o karatê, o kung fu contra o jiu-jitsu, o judô contra a capoeira. E essa foi a primeira ideia de lançar o Ultimate Fighting, né? O escolhido para mostrar a superioridade do jiu-jitsu foi o irmão Royce Gracie. Surpreendeu a todos ao derrotar lutadores de mais peso. Em 2001, o UFC muda de donos. Os irmãos Frank e Lorenzo Fertitta e o promotor de boxe Dana White compraram o evento por $2 milhões. Para levar o UFC de volta aos holofotes e preferência do público da TV, os novos proprietários investiram em propaganda e, principalmente, colocaram regras nos campeonatos. Tudo para cativar a audiência. Então puseram rounds e começaram a trocar as regras. Não podia mais dar cabeçada, porque era muito sangue que saía quando cortava. Não podia chutar um cara que estava no chão, na cabeça, porque também podia nocautear ele muito feio e talvez matar uma pessoa. Então as regras começaram a se moldar não só para a televisão, mas também para a segurança dos atletas. Criaram 5 categorias de lutadores. Como no boxe, foram divididos por peso, dos 70 aos 120 quilos. Essas medidas mudaram a imagem do evento. Saía de cena o pesado termo vale tudo. Entravam 3 letras: MMA, Artes Marciais Mistas. Renzo Gracie representa a terceira geração da família. Neto de Carlos, ele é o Gracie que, até hoje, mais lutou na modalidade MMA. Na realidade, eu acredito que o MMA é a evolução
do esporte. Ainda tinham os opositores políticos ao campeonato, como o senador John McCain, que apelidou o evento de rinha de galos humana. O golpe certeiro para o UFC ganhar de volta a popularidade nos Estados Unidos foi a primeira edição do reality show The Ultimate Fighter, em 2005. O sucesso do programa foi imediato. Mais de 1.000 anônimos se inscreveram para a atração, que hoje está em sua 12ª edição. Na verdade, não existe nada mais apelativo que uma briga. Se você estiver passando na porta de um prédio e ver dois porteiros brigando, você vai parar para olhar. A ascensão do Ultimate, o evento americano, veio justamente numa época em que o Pride, o campeonato japonês, estava em crise. A popularidade não era mais a mesma e acabou sendo comprado pelo UFC. Grandes estrelas do evento japonês migraram para o octógono do UFC. Entre eles, os brasileiros de sucesso, Vanderlei Silva, Rodrigo Minotauro e Maurício Shogun. Finalmente, o torneio reinava soberano no mundo das lutas. Hoje o esporte é o que meu avô sempre sonhou, entendeu? Quer dizer, ele via esse esporte sendo o esporte mais apelativo que existe. Hoje, nos Estados Unidos, o MMA não é regularizado em 3 dos 50 estados norte-americanos. Alasca e Wyoming não possuem comissão atlética. – 17 anos se passaram e olha só no que a ideia do brasileiro Rorion Gracie se transformou. O UFC coleciona estrelas e também números. E números bem gordos. É o maior evento no gênero, vale mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais e atrai o mercado publicitário. Tudo porque a modalidade ganhou adeptos dentro e fora dos grupos de profissionais. E até mesmo o ex-jogador de futebol Ronaldo se interessou pelo potencial das lutas marciais. Em um único ano, os eventos do UFC rendem quase 700 milhões de reais. 84 milhões só em ingressos. Leva para o entorno do octógono cerca de 250 mil pessoas. Sem contar o público das TVs por assinatura, que compra 8 milhões de pacotes de pay-per-view, o equivalente a 550 milhões de reais. Qual campeonato com tão pouco tempo de vida conseguiria tamanha façanha? Talvez a resposta esteja nas centenas de academias de artes marciais mistas espalhadas pelo Brasil. Milhares no mundo inteiro. Jovens, adultos, mulheres. A modalidade cativa pessoas bem diferentes, como a dentista Juliana Yamajimori e o estudante Felipe Salgado. Sempre vejo as lutas no UFC, aí dá mal vontade de treinar, né? Não é um esporte que treina para brigar, é um esporte que acalma. É um esporte que me dá um condicionamento físico. O MMA teve um estouro, né? Agora, depois dessas lutas do UFC que vem acontecendo, os brasileiros vêm dominando a modalidade, então isso virou uma febre. Cresce quando os ídolos começam a aparecer, mas assim, fazer um esporte é uma coisa que requer vontade, né? E acredite, por trás dessa batalha corpo a corpo, existe uma filosofia, que começa pela alimentação. Na verdade, isso pra gente é um estilo de vida, a gente não vê um esporte, a gente vive isso, quer dizer, é como você come, é comer de forma positiva, é tratar do corpo, da saúde, da mente. Procurar comer mais folhas verdes, peixe, diminuir um pouco a carne vermelha, fritura de jeito nenhum. A alimentação é fundamental, a alimentação é a gasolina do teu corpo. Quem dá a lista é Antônio Rodrigo Nogueira, ou simplesmente Minotauro. Campeão do Pride e do UFC, uma paixão que começou ainda garoto. Eu tinha 16 anos de idade, eu comecei a ver os primeiros UFC. E eu vi a beleza daquela mistura de artes marciais. Como eu já dominava algumas lutas, eu entrei na aula de jiu-jitsu e comecei a me destacar, ganhei alguns campeonatos de jiu-jitsu. Hoje o Brasil tem seus representantes no grupo dos melhores lutadores do mundo. Aliás, a maior estrela do momento no UFC é brasileira. Anderson Silva!
mas a lista é grande. Maurício Shogun Rua, Rodrigo Minotauro, José Aldo, Vanderlei Silva, Vitor Belfort, Júnior Cigano, Lyoto Machida, Demian Maia e por aí vai. Apesar de nós temos 3 títulos mundiais no UFC, entendeu? Contra 3 dos americanos e 1 de um canadense. Mas o número de americanos lutando no UFC é 300, brasileiros é 50. Se a gente tivesse 300, a gente tinha 6 cinturões. Antes, nos primeiros eventos do UFC, o jiu-jitsu era a arte marcial que predominava entre os atletas. Mas o tempo passou, o nível técnico subiu. E hoje é praticamente impossível um atleta ter sucesso no octógono conhecendo apenas um estilo de luta. É o caso de Rafael. Há pouco mais de um ano, a Rede TV entrevistou o lutador de jiu-jitsu. Naquela época, ainda sonhava ser um profissional das artes marciais mistas. Minha vontade é de cair no MMA e tá lá no futuro, tá bem, lá no futuro minha família vendo, lá no MMA e pretendendo cair no Vale Tudo mesmo. Hoje, a situação de Rafael é bem diferente. Em um ano e pouco, quando você apareceu aqui, eu tava sem patrocínio, eu tava, não tava competindo muito, já consegui fazer viagem, trabalhar aqui no Demian. Não chegou ao MMA, mas está bem perto. O esporte que mais cresce no mundo, cresceu demais no Brasil também. O país entrou no roteiro do UFC. Em agosto, o Rio de Janeiro vira sede para o maior evento de lutas do momento. Se o UFC vem ao Brasil, é porque o mercado de lutas está aquecido. Se o UFC está vindo para cá, é porque eles veem possibilidade de ganhar dinheiro aqui, isso sem dúvida nenhuma. Ele é bem organizado, ele é estruturado, tem apoio financeiro e, acima de tudo, tem uma grande divulgação. Essa divulgação para nós da cidade é fundamental. É onde tudo começou. Isso aqui é o berço, é o que meu pai criou. Cara, tá voltando para a terra, voltando para cá. Dana White disse que, apesar do UFC ter sido criado no Brasil, país que lança muitos talentos, ele acredita que o campeonato UFC é como artes marciais. É mundial, não só do Brasil ou dos Estados Unidos, e sim do mundo. Os empresários brasileiros resolveram pegar carona no sucesso do torneio para dar uma forcinha à marca e fazer do evento uma oportunidade. Até mesmo o ex-jogador Ronaldo resolveu investir. O fenômeno do futebol virou parceiro do fenômeno do UFC, Anderson Silva. Ronaldo, tamo junto e misturado! Quem cuida da carreira do lutador agora é a empresa de marketing esportivo do ex-jogador de futebol. E para a luta de Anderson contra Vitor Belfort, uma empresa de cosméticos masculinos resolveu pagar R$160 mil para ter o logotipo estampado no calção do campeão. Sem dúvida, o Ultimate o UFC virou uma marca. Ele hoje em dia, ele representa o MMA. Ele é o veículo que está botando o MMA no mundo todo, entendeu? É um produto tão positivo que é fácil vender. Qualquer companhia que fique fora disso, está perdendo o bonde. Hoje, com 17 anos de vida, o evento está avaliado em quase 1 bilhão e 800 milhões de reais. É exibido em mais de 140 países, com edições na Europa, Oceania, Oriente Médio e, finalmente, Brasil. É um momento mágico, né, que o esporte está passando. A gente conseguiu chegar onde a gente gostaria. Tem muito mais trabalho para ser feito, né?